Hoje nós saberemos quais foram os 3 homens que não viram a morte segundo a Bíblia. Sendo que Moisés passou pela morte, porém há especulações sobre se ele realmente morreu ou não. O primeiro homem que iremos mencionar é Enoque. A história de Enoque é uma das narrativas mais misteriosas e intrigantes da Bíblia. Enoque é mencionado no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, e também é referenciado em outros textos religiosos. Sua história é notável por sua relação única com Deus e sua partida da terra sem passar pela morte física. Enoque foi um dos antigos patriarcas que viveu antes do dilúvio, uma época em que a humanidade estava se afastando da retidão moral e se entregando à maldade. Segundo a Bíblia, Enoque era filho de Jared e o bisneto de Sete, o terceiro filho de Adão e Eva. A Bíblia registra sua genealogia em Gênesis capítulo 5, afirmando que ele viveu 365 anos. O que torna a história de Enoque particularmente notável é que ele andou com Deus. Isso é mencionado em Gênesis capítulo 5, versículo 22, e é uma declaração significativa. Significa que Enoque manteve uma comunhão íntima e uma relação especial com Deus, o que o distinguiu em uma época em que a humanidade estava se afastando da fé e da retidão. Em Gênesis capítulo 5, versículo 24, a Bíblia diz: Enoque andou com Deus e desapareceu, porque Deus o levou, Deus o tomou para si. Este é um dos versículos mais enigmáticos e debatidos na Bíblia. O que exatamente significa Deus o levou é motivo de especulação e interpretação ao longo da história. Alguns acreditam que Deus levou Enoque diretamente aos céus sem que ele experimentasse a morte física. Essa interpretação sugere que Enoque foi um dos poucos indivíduos na história que experimentou uma transição direta da vida terrena para a vida eterna ao lado de Deus. Essa visão é apoiada por tradições judaicas e cristãs antigas e também é encontrada em alguns textos apócrifos, como o livro de Enoque. Outra interpretação sugere que Deus o levou pode se referir a uma morte tranquila e abençoada, na qual Enoque morreu em paz e foi levado por Deus para a vida após a morte. Nesse caso, a ênfase estaria na proximidade espiritual e na comunhão de Enoque com Deus, independentemente do que aconteceu com seu corpo físico. Independentemente da interpretação específica, a história de Enoque é vista como um exemplo de fé inabalável e devoção a Deus. Sua vida e o seu relacionamento íntimo com o divino serve como um modelo inspirador para muitos crentes ao longo dos séculos. A história de Enoque também é notável porque ele foi um dos poucos indivíduos mencionados no Antigo Testamento que não morreram de acordo com a narrativa convencional. Em vez disso, sua relação especial com Deus o levou a uma experiência única de transição da vida terrena para uma vida na presença de Deus. Além disso, a história de Enoque também desafia a ideia de que a morte é o destino inevitável de todos os seres humanos. Isso levanta questões profundas sobre a vida após a morte e o significado de uma vida que é vivida em comunhão com Deus. Embora a história de Enoque seja curta na Bíblia, ela é rica em significados e inspiração espiritual. Enoque é lembrado como um homem de fé excepcional que caminhou com Deus e de uma forma ou de outra experimentou uma união única com o divino. Sua história continua a intrigar e inspirar pessoas de fé em todo o mundo até hoje. A história de Moisés. O segundo homem é Moisés. A história de Moisés é uma das mais icônicas e influentes da Bíblia Sagrada. Ele é uma figura central tanto no Antigo Testamento quanto na tradição judaica e é lembrado por liderar os israelitas na travessia do deserto em direção à Terra Prometida e também por receber os 10 mandamentos no Monte Sinai. Sua história abrange várias fases distintas, desde o seu nascimento até a sua morte e o mistério que a envolve. Moisés nasceu durante um período tumultuado na história de Israel. Quando os israelitas eram escravizados pelos egípcios, sua história começa no livro de Êxodo, onde é relatado
que o faraó do Egito havia decretado que todos os bebês do sexo masculino nascido entre os israelitas deveriam ser mortos. A mãe de Moisés, Joquebede, decidiu escondê-lo para salvá-lo da morte. Ela o colocou em uma cesta e o colocou nas águas do rio Nilo. Foi nesse momento que Deus interveio de maneira notável. A filha de Faraó encontrou a cesta e, com compaixão, adotou Moisés como seu próprio filho, dando-lhe o nome de Moisés, que significa tirado das águas. Assim, Moisés foi criado no palácio egípcio, desfrutando de privilégios e educação excepcional, sem saber inicialmente de sua verdadeira herança israelita. No entanto, quando adulto, Moisés descobriu suas raízes israelitas e, ao testemunhar a expressão de seu povo, acabou matando um egípcio que estava maltratando um israelita. Temendo por sua vida, Moisés fugiu para o deserto, onde passou 40 anos vivendo uma vida simples como pastor. Durante esse tempo, ele se casou com Zípora e teve 2 filhos, Gerson e Eliezer. Foi no deserto de Midian, enquanto Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que ele teve um encontro sobrenatural com Deus. No Monte Sinai, Deus apareceu a Moisés em uma sarça ardente, que não se consumia nesse momento. Deus o chamou para liderar os israelitas para fora da escravidão no Egito e conduzi-los à terra prometida. Moisés aceitou a tarefa, embora inicialmente tenha hesitado e expressado dúvidas sobre a sua capacidade. Ele retornou ao Egito e, com seu irmão Arão como porta-voz, enfrentou o faraó e exigiu a liberação dos israelitas. O faraó desistiu, e isso desencadeou uma série de pragas terríveis sobre o Egito, que culminaram na 10ª praga, a morte dos primogênitos egípcios. Foi nesse ponto que o faraó finalmente permitiu que os israelitas partissem. Moisés liderou os israelitas através do deserto em uma jornada durante 40 anos. Durante esse tempo, Deus forneceu milagrosamente comida e água no deserto para o povo de Israel. Ele entregou os 10 mandamentos a Moisés no Monte Sinai, estabelecendo a aliança entre Deus e os israelitas. Embora Moisés tenha liderado os israelitas com grande devoção e tenha realizado vários milagres, ele também enfrentou desafios significativos. A desobediência do povo, suas queixas e rebeliões testavam sua liderança. No entanto, Moisés sempre intercedeu em favor deles perante Deus e continuou a guiá-los em direção à terra prometida. A tragédia na vida de Moisés ocorreu quando os israelitas chegaram à fronteira da terra prometida. Devido a um ato de desobediência e incredulidade, Moisés e Arão foram proibidos por Deus de entrar na terra prometida. Moisés recebeu a notícia de que ele morreria no deserto e não veria a terra que ele tanto ansiava alcançar. De acordo com a tradição bíblica, Moisés morreu nas planícies de Moabe, perto do Monte Nebo, enquanto olhava para a terra prometida. Ele estava com 120 anos de idade quando morreu. E a Bíblia descreve que seus olhos não se enfraqueceram e sua força não diminuiu. A morte de Moisés foi um evento significativo na história de Israel e um evento intrigante até hoje em questão do seu desaparecimento.